Adotar vem do latim adotare, que significa aceitar, acolher, tomar por filho. Para cada criança brasileira à espera de pais adotivos, há 6 famílias autorizadas pela Justiça a adotar. Então, por que tantas crianças passam as suas infâncias nas instituições de acolhimento? A adoção é o assunto da nossa conversa em família de hoje. Comigo no estúdio, a Daniela Camargo, que adotou uma menina, a professora Marina Pérez, Solange Diuana, coordenadora do grupo de apoio à adoção Café com Adoção. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada, e queria começar com você, Daniela. Queria que você contasse para mim a sua história com a Clara. Quando é que ela começa? Como é que foi esse encontro? Ela começa bem antes de Clara existir, assim. Começa quando eu fiz 30 anos, o desejo da maternidade explodiu dentro de mim. E por questões de saúde, para mim sempre foi muito clara a opção pela adoção. Assim, nunca tentei engravidar, já era uma decisão tomada. E dos 30 aos 40 foi até sair, né, fazer todo o caminho do juizado, até passar de ser uma ideia sozinha para começar a namorar Marcelo, que é o pai de Clara, e essa ideia ser uma ideia de nós dois. Clara chegou quando eu tinha 39 anos. Entramos no juizado, tanto que quando a gente casou, a gente saiu para a viagem de lua de mel e trouxemos um presente para ela 5 anos antes de ela nascer. E já era Clara. Esse é para Clara. Quer dizer, Clara já existia, os amigos já iam... Clara já estava sendo gestada, né? Foi uma gestação longa e linda, assim, preparando a vida, preparando o coração, preparando profissionalmente as coisas. Me perguntava, mas então é questão de dinheiro, né? Vocês então estão economizando? Não, na verdade, estamos fazendo o caminho dessa criança chegar, né? A Mariana, minha sócia, que sempre diz, quando pergunta para ela quanto custa ter um filho, ela diz, custa o que você tem no bolso. Com certeza você tem que ter um lastro, uma base, você quer ter o que oferecer, né? Ter o de melhor, mas o que você tem de melhor para a criança é a emoção que você já, né, aflorou e você diz, caramba, essa criança está para chegar. E Clara chegou como? Chegou, nos inscrevemos no juizado, pegamos o primeiro ano do cadastro único, então sabíamos que queríamos uma menina, até porque o Marcelo é pai de 2 meninos já grandes, e na separação ele ficou com a guarda, então ele foi pai e mãe na década de 80, quando isso não acontecia muito. Verdade. Então ele tinha uma experiência já de ser um pai muito presente de 2 meninos. Então tínhamos já alguns indicativos, era uma menina. Nosso processo de 0 a 5 anos e nos inscrevemos, então, no cadastro único da Bahia até o Sul, por eu ser do Rio Grande do Sul, quer dizer, achávamos que era onde a gente ia conseguir se mexer melhor para acompanhar esse processo, né? Entre a entrada da papelada e sair a adoção mesmo, o momento que nos ligam para dizer que Clara estava chegando, foi uns 3 anos. De espera, né? Senhora gestação. Agora gestação. Quero trazer aqui para Marina. Marina, você foi adotada. Como é que essa história foi colocada para você na sua vida? Que lembranças você tem da infância? Foi natural. Assim, eu esqueço que eu sou adotada. Para mim foi super natural. Eu fui adotada com 9 dias, né? A minha mãe Desculpa, gente. A minha mãe biológica... A emoção faz muito parte disso, né? Porque é sua mãe, ponto, na verdade, né? Assim... Assim, ela sempre soube que ela não poderia me criar, então, desde o começo da gravidez, ela procurou o juizado e o orfanato para poder dar continuidade à gravidez e saber que o filho continuaria, né? Então, assim que eu nasci, eu fui para o orfanato e uma prima da minha mãe, que é assistente social, trabalhava com esse orfanato e ligou, e como a minha mãe já estava na fila, né, para adoção, ela ligou e falou, Ana, tem uma criança aqui em São Paulo, você está na fila. Aí minha mãe, mas tinha um casal na frente. Ela, não, eles desistiram.
pode vir que a criança é sua e do Leon, que é meu pai. E eles foram. Encontro, né? É um encontro, né? E como é que essa questão da adoção foi trazida para você, esse conhecimento? Porque nem todo mundo, nem toda criança tem essa informação desde pequenininha, né? É engraçado que a gente conversou antes, né? Que foi da mesma forma que acho que para Clara. Meu pai sempre contava história para mim quando eu ia dormir. E ele sempre contou uma história de uma menina linda que uns pais queriam adotar, porque ela queria ter pais e os pais queriam ter uma filha e ela era linda. E eles foram no juizado pedir para adotar essa criança. E de tanto ouvir, eu acho, essa história, e como a Solange falou, né, a criança sabe. Eu um dia, em vez de pedir para ouvir a história, eu passei a pedir a ouvir a minha história. Então, eu naturalmente chamei aquela história de minha. Então, para mim, foi natural. Eu já sabia que aquela história era minha e fiquei ciente. Uma forma lúdica, né? De trazer uma informação que é tão importante e linda também, Isso. né? Então, você foi escolhida, né? Solange, lidar com isso na sua vida profissional, com essas histórias, com esses encontros e também com a dor de muitas vezes não acontecer esse encontro, né? Como é que é o seu trabalho e qual é Eu acho que a Marina respondeu como é que é meu trabalho, né? É o trabalho de uma emoção atrás da outra, né? É a gente estar junto com aquela pessoa que deseja tanto um filho, né? E com aquela criança que precisa tanto de uma família. Então, quando esses encontros acontecem, a gente, assim, eu acho que para mim é um privilégio poder trabalhar com essas histórias, poder acompanhar a construção desse vínculo, né, filial, que é o vínculo mais forte que existe, né, e é formado assim, com tanta naturalidade, com tanto amor, com tanta intensidade, né, então a gente viver realmente, né, uma emoção compartilhada, né? Eu fico muito feliz assim da Marina poder compartilhar essa emoção aqui com a gente, porque é isso, é a gente acolher essa dor, acolher essa emoção, acolher esse choro, esse medo, as angústias também, porque é claro que antes de adotar um filho, tem muito medo. Será que eu vou amar essa criança como eu amaria se fosse biológico? Né? Será que essa criança vai me amar, vai me ver como sua mãe, como seu pai, né? Como é que vai ser isso? Será que um dia vai querer buscar a família de origem? Então, essas questões fazem parte, né? E eu acho que elas precisam ser acolhidas, respeitadas, né? A gente reflete muito sobre isso, apresenta muito depoimento de pessoas que podem falar, né? Que isso realmente acontece, porque a Marina começou muito bem, né? Eu até esqueço que fui adotada, porque na realidade ela foi adotada, ela hoje é filha, né, com todas as implicações, certamente as malcriações, as todos dificuldades. Todos os prós e contras, né? Filho também dá uma trabalheira danada, senhora, faz parte. Nossa, 24 horas no ar, né? Solange, eu coloquei uma questão no início do programa que eu acho que é muito importante na questão da adoção, né? Existem muito mais pais procurando crianças do que crianças precisando de pais, enfim. Então, por quê? Onde é que está a pendência desse encontro, assim? Parece simples, né? 28 mil pessoas procurando uma criança, 3 mil esperando para ser adotada. Vai ali, escolhe uma e está tudo bom. O que acontece no Brasil e talvez no mundo também? Eu acho que ainda existe um medo, né, das pessoas de adotarem crianças mais velhas. E essas crianças que estão já destituídas do poder familiar, porque para entrar no cadastro nacional, elas têm que estar destituídas do poder familiar. Então, essas crianças, até que essa destituição aconteça, elas acabam crescendo, né? E elas são mais velhas, às vezes têm grupos grandes de irmãos, têm alguma necessidade especial. E uma coisa é a teoria, né? Outra é a prática. Porque quando você imagina um filho, você imagina um filho pequeno, né? Um filho bebê, eu até entendo isso, né? Ninguém imagina, eu vou ser mãe, já pensa de um adolescente malcriado, né? Com todas as questões da adolescência. Mas quando você se aproxima das crianças, quando você olha para um menino, né, de 5, 8, 10 anos, é tão criança, é tão frágil, precisa tanto de um olhar, de uma atenção. É tão radical na vida dessa criança, né? Às vezes esses encontros acontecem e a gente tem realmente conseguido ampliar o perfil das pessoas que desejam adotar. As adoções tardias estão sendo mais realizadas do que
há um tempo atrás, né? Então, eu acho que é uma mudança mesmo de paradigma, uma mudança de olhar, e tem um trabalho a ser feito, né, de conscientização, de reflexão, porque essas crianças também precisam muito. E elas se adaptam muito facilmente à família e à família às crianças, se tiver, claro, uma disponibilidade afetiva de ambos os lados para isso, né? E aí está o nosso trabalho. Agora, Daniela, eu queria, na verdade eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, mas antes disso, você disse que a Clara, quando você estava buscando essa criança, poderia ser de 0 a 5 anos. Então, essa abertura realmente, a maioria das pessoas procura um bebê recém-nascido. A Clara acabou vindo recém-nascida para você, né? Mas como é que era essa expectativa de repente, ter uma criança mais velha? Como é que você via essa diferenciação, se é que via diferença nisso? Não via diferença, não via. Para mim, essa idade, eu queria a minha filha na idade que ela chegasse. Coloquei 5 anos para ter a coisa que, assim, ensiná-la a ler, para mim essa fase, para mim era importante. Então, 5 anos pegava essa alfabetização. Eu pensava mais que fases eu queria viver com ela do que idade que ela teria, assim. Não passava por isso para mim. Era um amor que não faria diferente. Tanto que hoje, pensando numa nova adoção, penso numa adoção tardia. Você pensa em outra adoção? Ui! Eu só adoraria. Vai repetir, né? Porque é um sucesso realmente. Agora, Marina, você pensa em adotar? Já pensou nessa possibilidade? Penso. E como é que você acha que seria reviver essa história de um outro lado? Eu acho que cada história é única, né? Não tem como eu prever. Eu só sempre tive vontade. Já trabalhei em orfanato, já fiz, né, trabalho voluntário em orfanato. Sempre amei criança. Então, assim, querer ser mãe eu sempre quis, né? E quero até hoje. Agora, assim, se vai ser biológico, se vai ser adotado, para mim nunca foi uma questão e eu sempre quis adotar. Eu podendo, tendo biológico ou não, eu vou adotar. Isso eu sei. Que maravilha. Agora, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta, a nossa produção foi até uma instituição de acolhimento. Acho importante a gente resgatar também essa pré-adoção e ver também como é que os profissionais que lidam com esse momento que é de expectativa, né, das crianças e de despedir-se das crianças que estão indo embora, como é que isso é vivenciado no próximo bloco. A gente está conversando sobre adoção e a pausa é rápida, não sai daí não. Até lá. Estamos de volta conversando sobre adoção. Comigo aqui no estúdio a Solange, a Daniela e a Marina. Como eu prometi no finalzinho do bloco anterior, a gente foi a uma instituição de acolhimento para ver qual é a realidade, não das crianças, porque a gente não poderia mostrá-las, mas dos profissionais que estão ali lidando com isso e como é que funciona esse sistema até chegar à adoção. Vamos ver. A unidade Ana Carolina é uma unidade de acolhimento da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente acolhe crianças de 0 a 4 anos que são encaminhadas para a unidade a partir de uma decisão judicial de acolhimento, né? Então, são crianças que foram vítimas de alguma violação de direito e aí, assim, por N motivos, né? Situação de rua, abandono, por uma situação de uso de drogas dos pais, que deixa essa criança exposta a risco. Então, todo o nosso trabalho inicial é proteger afetivamente essa criança. E isso inclui a rotina diária de um bebê e de uma criança pequena. Então, inclui a alimentação, cuidado com a saúde, a higiene, a estimulação motora, a estimulação cognitiva e garantir que ela esteja num espaço prazeroso para ela, né? Apesar dessa separação, que a gente possa dar a ela essa condição de viver a infância dela, mesmo por esse período curto de acolhimento. Então, assim que a criança chega, a gente vai identificar a história dessa criança, tentar identificar quem são as referências familiares dessa criança, independente da mãe ou do pai, se ela tem uma família extensa. E todo o nosso trabalho é um investimento nessa família para que ela crie condições de receber essa criança de volta. A gente trabalha, investe nessa família, faz os encaminhamentos, né, que achamos necessários. E a criança ela só chega a ser colocada à adoção quando se esgotam todas as possibilidades com essa família, né? Então, ela é o último passo naquele atendimento. O apego
a questão sentimental com as crianças. Como é que vocês lidam com isso? Ai, Jesus, essa parte é bem dolorosa, né? Porque ao chegar, todos abraçam. Não só a tia, como os próprios colegas também. Eles podem não nos conhecer, mas pela fala eles já estão entendendo. Você está na sua casa, até no momento da partida. A partida que eu prefiro não vê-los sair. É um abraço de cada um, né? Você chega aqui, dá um abraço, a festa que eles fazem, quando a gente passa ali na porta, pula no berço, alegria, abraça todo mundo, beijo, aperto muito, é muito bom. Isso transmite, né? Muito carinho, muito amor, muito beijinho, né? A gente vai... E sabendo que o outro está feliz, né? Importante é isso, né? Acho que é importante reforçar, né, Solange, que aquelas crianças não estão todas expostas, aguardando adoção, né? Eles ainda estão tentando um retorno para a família biológica, enfim. Mas muitas crianças ultrapassam o limite de tempo permitido, vamos dizer assim, para ficar numa instituição de acolhimento, né? E aguardando a adoção, não é isso? Houve um acréscimo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, agora em 2009, que colocou que o prazo máximo de uma criança abrigada são 2 anos, né? Então, a cada 6 meses, todas as crianças têm que ter o seu processo revisto, né? O seu processo de abrigamento revisto, para que possa se entender. Há chance de voltar para a família de origem? Essa família está se preparando para receber essa criança de volta? E aí, caso se perceba nessas audiências, né, semestrais que não há condição, ela já vai sendo encaminhada para adoção, para não ser aquela criança que entra bebê e sai aos 18 anos de uma instituição, né? Porque a gente tem certeza de que uma instituição, por melhor que ela seja, você vê essas profissionais super afetivas, né, carinhosas e o lugar tão lindo, tão arrumadinho, mas não é o seu lar, não é a sua casa, não tem um olhar individualizado, uma atenção individualizada, né? Pai, mãe, ali eles ficam, eles comem, eles dormem, eles têm lazer, eles têm todas as atividades. É um mundo que fica até muito restrito, né? Para eles lidarem depois com o mundo aqui fora. Então, não é o lugar para se desenvolver. Você citou o ECA, muita coisa mudou com o ECA, né? O que mudou efetivamente na adoção e na situação dessas crianças com o Estatuto da Criança e do Adolescente, efetivamente? Olha, desde que ele... foi em 1990, né? Ele está fazendo 25 anos. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, porque mudou a doutrina. Porque antigamente a adoção servia para dar filhos a pais que não tinham. E a partir do Estatuto virou o olhar para a criança. Uma família para a criança e não uma criança para uma família, né? Exatamente. Essa doutrina é belíssima, exatamente, né? Uma família isso. para a criança, né? Então, a prioridade é a criança e o adolescente. Eles precisam de família, eles precisam de proteção, né? E esse tempo também. Esse tempo tem sido cada vez mais reduzido. Uma tentativa de reduzir esse tempo de abrigamento. Porque antes também se entendia que... os abrigos, até aquelas FEBEMs, FUNABEMs, eram espaços para as crianças crescerem, porque ali tinha educação, tinha alimentação, tinha esporte, lazer. Então, acreditávamos que era bom. E, na realidade, a gente percebeu que a família é o melhor lugar, né, para uma criança crescer e se desenvolver. Quando a gente começou com esse processo de adoção, muitas pessoas chegavam para a gente, ai, que lindo, que gesto bonito que você vai fazer pela criança. Eu disse, pela criança? O que essa criança vai fazer por mim? Eu não estou fazendo por ela, estou fazendo por mim, eu quero ser mãe, né? E eu lembro na época também conversando com uma psicóloga, e isso eu achei que o juizado ele dá um apoio, um entendimento muito bom. Eu conversando com uma amiga psicóloga, ela disse assim, tá, mas e assim, você quer ser mãe ou você quer ficar grávida, né? Porque são 2 momentos da maternidade, né? E são 2 formas, quer dizer, quando ela me fez essa pergunta, eu pensei assim, eu quero ser mãe. A questão da gestação nunca passou por esse meu sentimento de maternidade, né? E não passa mesmo. E é isso, você faz por você. Eu queria ser mãe. Você vê ela falando da filha, né? O olho brilha, assim. Então, assim, é uma coisa. A mãe é você, né? Agora eu quero trazer para a Marina essa questão. Assim, você já teve curiosidade de conhecer seus pais biológicos? Eu tive curiosidade de entender mais a história, assim, né? Para poder contar justamente, né? Por que eu fui adotada? Né? Por que eu não fiquei com a minha mãe biológica?
mas assim, por curiosidade, né? Por saber. Né? E aí eu busquei saber da onde eu tinha vindo, né? Porque eu sabia que eu vim do orfanato, estava com a minha família, né? Amo minha família, ok, mas queria saber por que eu fui parar. Não tem nada a ver com amor, na verdade, né, Por que eu fui para lá? E assim, hoje em dia eu agradeço por saber, porque eu agradeço a ela, porque eu poderia estar... A gente vê tanta história triste, né, de criança no lixão, criança largada, e ela não. Ela teve consciência de que ela não poderia cuidar de mim, porque eu soube que ela já tinha um filho. Então, assim, era uma pessoa que tinha uma situação econômica ruim. Então, ela não daria conta de criar mais uma criança, e em vez de ela deixar largada na rua ou deixar essa criança sofrer alguma coisa, ela procurou um orfanato, procurou o juizado. Né? E isso foi importante para mim, para saber. E aí você buscou pelos seus pais biológicos essas informações. Como é que eles receberam esse questionamento? Antes de ir para o programa, eu até conversei um pouco para eu relembrar, né? Porque como é tão natural, eu esqueço de algumas coisas. E eu até achei interessante que a minha mãe estava me contando que, por volta dos 4 anos, eu perguntava, por que eu não vim da sua barriga? Mas eu perguntava assim, no ônibus, na fila do banco, para ela começar a contar uma história. Ela não queria contar de qualquer jeito, ela queria contar a história. Ela, quando chegar em casa, eu te conto. Um dia ela foi me responder a mesma coisa, quando chegar em casa eu te conto. Aí eu, não, conta agora, com 4 anos. E aí ela me contou, né, que ela não poderia ter filho, que então ela foi buscar no orfanato, e ela falou que a minha mãe também procurou um orfanato para não me deixar sozinha. Né? Ela fez uma breve história da minha história. E mais velha, quando começa aquelas histórias de escreve redação na escola, escreve como é que é, eu também comecei a questionar e querer saber. Né? E aí eu perguntava para eles já sabiam disso, que ela tinha procurado o orfanato e o juizado, e já me contaram também naturalmente. A gente não teve que pesquisar nem saber. Isso quando eu fui entregue ao orfanato, né, e para o juizado já foi passado. Que ela não estaria ficando com a criança porque ela não tinha condições de manter aquela criança. E isso, da forma como foi passado para você, me parece que é tão importante para a construção da personalidade, da segurança, da integridade emocional, né? Me parece que isso também te fortalece de certa forma, né? Com certeza. Eu acho assim, nenhuma história tem que ser escondida, né? É melhor você que seja, pro olhar do outro, que ela seja ruim, mas que você saiba. Porque é melhor você contar uma história ruim e ter uma história para contar do que você não ter história. E tem uma beleza incrível, realmente. A Clarinha, como é que é essa relação com pais biológicos? Ela tem esse contato? Ela não tem o contato, ela sabe, também está nessa fase, né? Está com 6 anos e pergunta, coisa da barriga. Na escola, eu também sempre já converso, eu tento colocá-la em escolas que tenham, né? Que sejam escolas preparadas para se receber tanto crianças adotivas, de pais homoafetivos, quer dizer, que tenha estruturas familiares que não sejam as convencionais, para que ela se sinta abrigada e que a gente possa viver com essas novas famílias, né? E ela pergunta assim, mamãe, eu não nasci da tua barriga, mas da barriga que eu nasci, eu vou conhecer um dia, tá, mas aquela minha outra mamãe, você é minha mamãe do coração, a mamãe da barriga. E eu vou respondendo à medida da curiosidade dela. Ao invés da minha ansiedade de contar, eu espero a ansiedade dela de saber. Então, a curiosidade e a idade dela, a percepção dela, vai me fazendo as perguntas para o Marcelo, para os avós, e a gente vai respondendo. Vai crescendo junto com a maturidade dela, no final das contas. Sabe, né, sem Daniela? forçação nenhuma, com verdade, com sinceridade, com amor. É isso, é não transformar uma história que é linda em uma história feia. Porque é uma história linda. Eu achei assim, muito interessante quando a Marina começou a falar, né, desse encontro. Ela falou, a minha mãe biológica não podia ficar com uma criança, né? E os meus pais adotivos queriam muito um filho. Então é isso, porque na realidade não é a Marina e nem é a Clara que essas mães biológicas não quiseram, entre aspas, não puderam ficar. Era uma criança, era um bebê, era um recém-nascido, que eles nem conheciam, né? Mas naquela época não tinham estrutura, nem emocional, nem financeira, enfim, não tinham estruturas possíveis
para dar conta dessa tarefa que só quem é mãe sabe que é uma tarefa muito grande, grandiosa. Olha quanto amor, né? Escolher uma criança, assim. Eu vou até encerrar o programa com a sua fala, Solange, porque eu acho que isso traz toda a informação emotiva e profissional mesmo que a gente precisa para a questão da adoção no Brasil, porque você foi escolhida de certa forma, né? Pessoas buscaram a sua existência, eu acho isso muito lindo, e Daniela também, né? De repente tem uma relação que em muitas famílias biológicas não existe, né? Quantas famílias convencionais, como você disse, não tem essa estrutura psicológica e tanto carinho, né? A gente conhece tantas histórias. Então, eu queria parabenizar vocês três, a Solange pelo trabalho. Não, quero parabenizar realmente pelo trabalho que é belíssimo das equipes, né, multidisciplinares que trabalham nos juizados e que fazem toda uma intermediação. Daniela pela adoção e você pela sua história linda, que com certeza toca muito quem está ouvindo e pode estimular iniciativas como a dos seus pais. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Você quer participar do nosso programa? Entra na nossa página lá no Facebook, curte lá e envia uma mensagem pra gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Até lá!